Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Meu nome é Claudinei Oliveira e semanalmente eu venho trazendo assuntos importantes para os concursos voltados para o cargo de contador e para a formação em ciências contábeis e alguns outros cargos correlacionados também. Para hoje, como você já viu no título do vídeo, nós vamos falar sobre o suprimento de fundos, também o regime de adiantamento em alguns editais. É um tema importante, ele não cai com uma questão muito aprofundada se comparado com outros temas, então rapidamente você vai conseguir dominar sobre esse assunto e acertar as questões na sua prova. Para essa aula nós vamos seguir a mesma sequência de todas as aulas, caso você já venha nos acompanhando. Então inicialmente nós vamos fazer um pequeno resumo em relação à matéria, para que você tenha esse primeiro contato com o tema, e depois na segunda parte nós vamos focar 100% nas questões para entender como cai, como geralmente são feitas as pegadinhas pelas bancas, e assim, ao final da aula, você vai conseguir acertar esse tema caso caia no seu concurso. Então, nós vamos para a nossa tradicional apresentação. Nós somos o CFC Academy e trabalhamos com concursos públicos e o exame de suficiência. Então, você que está no último ano de Ciências Contábeis ou já é formado e ainda não conseguiu tirar o seu CRC, nós podemos te ajudar. Com o nosso método 3R, você vai conseguir a sua aprovação, conseguir o seu CRC e poder atuar na sua profissão contábil. Lembrando também que nós temos a comunidade do contador concursado, que lá você vai encontrar todo o material que você precisa para chegar competitivo nas provas de concurso voltados para o cargo de contador. E lembrando também que no QR Code que está na tela, você tem acesso ao CFC Questões, que lá você vai encontrar diversas questões, tanto para o exame de suficiência como também para concursos públicos, para que você tenha uma preparação melhor ainda. Lembrando que nós já estamos chegando a 7.000 questões, então lá você tem um arsenal completo de ferramentas que vão te ajudar na sua preparação. Para a aula de hoje, como nós falamos no início do vídeo, o assunto é suprimento de fundos, também conhecido como regime de adiantamento. O meu nome é Claudinei Oliveira. Caso você queira me procurar nas redes sociais, meu Instagram é Claudinei Concursos. Lá eu falo também sobre concursos voltados para contabilidade. E eu tenho um canal no YouTube também, Claudinei Concursos, que lá eu falo de uma forma mais abrangente em relação a concursos públicos. Caso você esteja no início e queira se aprofundar ainda mais nesse universo, lá você vai encontrar também diversos vídeos que podem te ajudar em relação à sua preparação. Inicialmente, eu trouxe os artigos que falam sobre o regime de adiantamento na Lei 4.320. Então, se você já acompanha as nossas outras aulas, provavelmente você já deve ter tido contato com a Lei 4.320, que é uma das leis mais importantes para nós fazermos concurso para contador. Ela, junto com a Lei de Responsabilidade Fiscal, são aquelas que balizam a maior parte das provas com que nós fazemos. Além dela, tem outras que também são muito importantes, como, por exemplo, a Lei de Licitações, entre outras que caem nas provas, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei do Orçamento é aquela que você vai ter mais contato e você precisa dominar ela para sair na frente em relação aos concursos públicos. Em relação à Lei 4.320, dois artigos falam sobre o suprimento de fundos, que é o regime de adiantamento. Eu trouxe ele aqui para iniciar essa aula, e também nós vamos recorrer ao MCASP, que é o Manual da Contabilidade aplicado ao setor público, e lá também fala um pouco em relação ao regime de adiantamento e como é feito e como são alguns conceitos importantes para o seu entendimento. Então, inicialmente nós temos aqui o artigo 68, regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário ao servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. E o artigo 69 não separar adiantamento a servidor em alcance, nem é responsável por dois adiantamentos. Então, em resumo, o que esses dois artigos nos trazem? Primeiro, que o regime de adiantamento segue a sequência em relação às despesas públicas, como você já deve ter visto na aula anterior, que falamos sobre as despesas. Então, vai existir o empenho, a liquidação e o pagamento posterior a esses dois exemplos do empenho e da liquidação. E também não vai ser feito um adiantamento para aquele servidor que já tem um adiantamento em aberto
e ainda não prestou contas. Então, ao longo do vídeo, você vai entender um pouco mais do que é o adiantamento e também para que ele serve, mas inicialmente, algo que é primordial para que você entenda é isso. O servidor que recebe esse adiantamento, ele tem que prestar contas daquele dinheiro e, caso ele não tenha sido feito, ele não vai poder pegar outro. Não pode ter dois adiantamentos em aberto. Lembrando que ele vai seguir a sequência da despesa pública. E contextualizando até um pouco antes de nos aprofundarmos em relação ao conceito, o adiantamento ele é um valor que o servidor pega para custos inferiores. Então, por exemplo, vai ter uma reunião ali em relação à Secretaria de Finanças e você, o novo contador, vai precisar participar dessa reunião junto com outros servidores da Secretaria de Finanças. E vocês estão lá no carro do seu órgão novo e, por um acaso, fura um pneu, você está lá numa cidade diferente e você procura uma borracharia. O ritmo normal em relação a uma despesa pública deve ser feita a licitação e todo um processo legal. Porém, nesse exemplo, que seria um valor em média 20 a 30 reais, a demanda desse serviço não ia esperar com que você fizesse uma licitação e tivesse todo esse processo para fazer esse reparo em relação ao pneu, que foi o exemplo que eu citei. Então, alguns valores menores, você, enquanto servidor responsável pelo adiantamento, você pode pagar com o seu adiantamento. Então, ele seria feito para dar uma certa agilidade em relação a algumas despesas de menor vulto se comparada com outras. Esse exemplo em relação ao pneu é o mais usado para que você possa anotar no seu material e entenda de uma forma um pouco mais prática. Nas questões, ele cai sempre de uma forma um pouco mais teórica. Então, nunca vão ter, por exemplo, aquelas historinhas, como, por exemplo, a Banca Bunesp gosta de colocar para outros temas em relação à despesa. Quando nós falamos em adiantamento, a maior parte das questões é a letra da lei, conforme está no MCASP ou também na Lei 4.320. Então, em resumo, esses dois artigos são os que abordam o regime de adiantamento na 4.320 e agora também eu trouxe aqui algumas definições em relação ao MCASP. Então, aqui ele nos traz suprimento de fundos. O suprimento de fundos é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor para futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao suprido é necessário percorrer os 3 estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento. Apesar disso, não representa uma despesa pelo enfoque patrimonial, pois no momento da concessão não ocorre redução no patrimônio líquido. E aqui, em resumo, o suprimento de fundos consiste na entrega de numerário ao servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para fim de realizar a despesa que não possa subordinar-se ao processo normal de aplicação. Os artigos 68 e 69 da Lei 4.320 definem e estabelecem regras gerais de observância obrigatória para a União, Estados e Distrito Federal e os municípios, aplicáveis ao regime de adiantamento. Segundo a Lei 4.320, não se pode efetuar adiantamento a servidor em alcance e nem responsável por 2 adiantamentos. Por servidor em alcance, entende-se aquele que não efetuou no prazo a comprovação dos recursos recebidos ou que, caso tenha apresentado a prestação de contas dos recursos, a mesma tenha sido impugnada total ou parcialmente. Então aqui foi a nossa definição em relação ao que é o adiantamento. Agora nós temos algumas vedações também, que caem também em prova. É muito importante que você anote, tome nota desses tópicos, porque geralmente não vai fugir muito em relação a isso da sua prova. O suprimento de fundos deve ser utilizado nos seguintes casos: A. Para atender a despesas eventuais, inclusive em viagem, com serviços especiais que exijam pronto pagamento. O melhor exemplo desse é o que nós vimos no início da aula em relação à viagem a uma reunião de trabalho dos servidores da Secretaria de Finanças, cujo o pneu de um carro oficial acaba furando numa cidade desconhecida. B. Quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em regulamento.
E C, para atender a despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor em cada caso não ultrapassar o limite estabelecido em ato normativo próprio. Então agora eu separei uma bateria de questões para que nós entendamos um pouco mais como vai cair na sua prova. Lembrando que a melhor forma de você estudar também, além de ter o material teórico, é resolver questões, resolver uma grande quantidade de questões, e para isso eu peguei algumas questões que nós temos no CFC Questões. Então todas as questões que nós estamos resolvendo aqui nessa aula, você vai encontrar no CFC Questões para servir como apoio em relação à sua preparação para concursos. Então, para a primeira questão, eu trouxe da Banca VUNESP, ano de 2019, para o cargo de procurador do município. Foi para a Prefeitura de São José do Rio Preto. Conforme definido na Lei 4.320, consiste na entrega de numerário ao servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo, sendo aplicável aos casos de despesa expressamente definidos em lei. Trata-se do regime de alternativa A, afetação, B, disponibilidade, C, especialidade, D, excepcionalidade e E, adiantamento. Então, o nosso gabarito é a letra E de escola. Próxima questão foi para a Banca VUNESP no ano de 2019, para o cargo de técnico em contabilidade, para a Câmara Municipal de Piracicaba. Os suprimentos de fundos é uma forma específica de realização da despesa pública, também conhecida como alternativa A, fixação, alternativa B, liquidação, alternativa C, adiantamento, alternativa D, empenho e alternativa E, antecipação de pagamento. Para essa questão, no pior dos cenários, caso você não se lembre, nós estamos falando em relação ao suprimento de fundos. Então, você poderia eliminar a alternativa A quando fala fixação e a alternativa E em relação à antecipação de pagamento. Você poderia até se confundir em relação à alternativa B e a alternativa D, que falam em relação ao empenho e liquidação, e esses sim são procedimentos dentro em relação da execução da despesa orçamentária. Porém, o nosso gabarito é a letra C. E eu sempre gosto de aproveitar esse tipo de questão para fazer uma pequena revisão. Então, quando nós estamos falando em relação a uma despesa, quando falamos de orçamento público e contabilidade pública, nós seguimos sempre aquela sequência que vimos no início da aula. Então, toda despesa, em regra, vai passar por essa sequência. O que não passar é uma exceção e são casos específicos que não passariam. Mas todas têm empenho, liquidação e pagamento. O empenho é quando é lançado o valor que deve ser pago pelo ente público e na sequência existe a liquidação. Algumas bancas tentam confundir a questão de liquidação com pagamento. E qual a diferença entre um e outro? Quando nós falamos em liquidação, é a confirmação que aquele serviço foi prestado. Então, se você se lembra da nossa aula de despesa, eu estava dando um exemplo de uma prefeitura que comprou 100 computadores. Então, existiu um empenho referente a 100 computadores e aí um servidor vai fazer a liquidação daquele serviço. A liquidação significa conferir se aqueles 100 computadores foram entregues, se estão de acordo com a nota daquilo que foi comprado, e aí sim, após a liquidação, que é a confirmação em relação ao serviço ou bem que foi comprado, aí sim, posteriormente, é realizado o pagamento. Então, aproveitando para fazer essa pequena revisão, não confunda a liquidação com o pagamento. Algumas bancas tentam colocar essa pegadinha para vocês na prova, mas hoje você não vai cair caso caia na sua prova também algum tipo de questão assim. E para essa questão, o nosso gabarito é a letra C, adiantamento.
A próxima questão é uma questão também da Banca Vunesp, foi no ano de 2024, caiu para o cargo de assistente de compras. Foi para a Câmara Municipal de Itapeva. O suprimento de fundos ou adiantamento, lembrando que ele é conhecido por um ou por outro, não necessariamente ele vai vir um termo específico na sua prova, então, seja suprimento de fundos ou regime de adiantamento, você vai saber que estão falando, se referindo à mesma coisa. Então, alternativa A, não é efetuado a servidor em alcance. B, não necessita de prévio empenho na dotação própria. C, é concedido a responsável por 2 ou mais suprimentos. D, é utilizado para atender a despesas corriqueiras. E E, é realizado para atender despesas de grande vulto. Então, relembrando um pouquinho do conceito, a alternativa A, não é efetuado para servidor em alcance. Sim, é uma afirmativa verdadeira. O que seria o servidor em alcance? Aquele que já tem o seu adiantamento realizado e ele não prestou contas ou teve sua prestação de contas rejeitadas, por exemplo. Então, seria o servidor em alcance. B, que não necessita de prévio empenho na dotação própria. Como nós já vimos, sim, quando falamos em relação ao adiantamento, ele precisa de um empenho prévio. Então, você já poderia eliminar essa alternativa também. A letra C, concedido a responsável por 2 ou mais suprimentos. Como nós vimos na letra da lei, não pode ser concedido adiantamento a quem já tem 2 ou mais suprimentos. Então, essa aqui também não faz sentido, poderíamos eliminar logo de cara. A alternativa D, é utilizado para atender despesas corriqueiras. Então, ficou muito genérico esse termo, mas não é o nosso gabarito. E a alternativa E, é realizado para atender despesas de grande vulto. Essa alternativa está exatamente o oposto do que está escrito na letra da lei. Lá seria despesas de pequeno vulto. Para grande vulto é necessário que seja feita a licitação. Então, para essa questão, o nosso gabarito é a letra A. Agora, seguindo, nós temos uma questão que caiu para contador judiciário do Tribunal de Justiça, foi da Banca Vunesp, no ano de 2019. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário ao servidor para a realização de despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Alternativa A, sempre precedida de empenho na dotação própria. Vamos deixar essa alternativa de stand-by. B, mediante a entrega do relatório de consubstanciação. C, previamente adicionado aos restos a pagar. D, suportada do pedido formal do adiantamento previamente utilizado por nível de competência. E E, mediante cheque administrativo ao portador. Então vamos analisar aqui as alternativas. A alternativa A, como nós já vimos, sim, sempre é precedida de empenho na dotação própria. A afirmativa está correta. A B, mediante a entrega do relatório. Não vimos nada em relação a isso na letra da lei. C, adicionado a restos a pagar. Também não faria sentido. Quando nós falamos em restos a pagar, são despesas, e nesse caso não entraria. D, suportado o pedido formal, adiantamento previamente autorizado por nível de competência. Também não. E a alternativa E, mediante cheque administrativo ao portador. Em alguns órgãos, sim, ele é feito em forma de cheque. Outros órgãos, no governo federal, por exemplo, existe um cartão específico para esse fim. Então, não é uma verdade universal. Cada órgão tem autonomia para adotar a sua política em relação a como vai ser feito.
Então, a única alternativa 100% correta é a alternativa A. E geralmente as bancas sempre seguem essa linha em relação a 2, 3 alternativas fazem você ficar com muita dúvida para que você tente ali se perder em qual o gabarito correto. Mas eu sempre gosto de bater nessa tecla que no pior dos cenários, caso você não lembre e não saiba de jeito nenhum qual é o gabarito correto, é melhor que você chute entre 2 ou entre 3 alternativas do que entre 5. Então, no pior dos cenários, você está aumentando a sua probabilidade de acertar. Se você conseguir logo de cara eliminar 2 que não fazem sentido nenhum, você já está com meio caminho andado para poder acertar aquela questão. E é sempre bom com que nós tenhamos uma estratégia de prova em relação às provas de concurso, porque em alguns cargos, por ser tão disputado, às vezes 1, 2 questões que você perde por bobeira, você acaba caindo diversas posições, alguns casos até centenas de posições, dependendo do concurso. Então, muito cuidado com isso, não só em relação à resolução da prova, mas também um exemplo que é corriqueiro, são pessoas que vão preencher o gabarito e preenchem o gabarito errado. Então, essa atenção é muito importante do começo ao fim da sua prova, porque pior do que errar uma questão, é errar uma questão que você sabia e que você entregou por bobeira. Aí sim, esse tipo de erro você vai lembrar por muito tempo, em alguns casos acaba custando muito caro, custando até a sua aprovação. Então, no momento do concurso, é aquele momento principal, é a sua Copa do Mundo, você tem que entrar lá, estar bem concentrado e fazer aquele trabalho que você se preparou ao longo de semanas para conseguir tirar uma boa nota na sua prova. Voltando aqui para a nossa resolução, o nosso gabarito é a alternativa A. E eu sempre gosto de bater nessa tecla para você que está acompanhando aqui, você pode pausar o vídeo, tenta responder antes, qualquer coisa você despausa, volta e assim você vai caminhando também. Porque quando falamos em relação ao estudo, deixa eu até voltar aqui a câmera, quando nós falamos em relação ao estudo para concurso, o ideal é que você pratique de forma ativa e não apenas assistindo a videoaula, por exemplo, como se fosse uma Netflix. O ideal é que você tenha ali o seu material de resumo, o seu material de anotação, reforce, pratique. Como diz o método 3R, você vai resolver, resumir e revisar todo aquele material que você fez ao longo da sua preparação. E com isso você vai ver que o conhecimento ele vai se solidificando e cada vez mais, concurso a concurso, você vai ficar cada vez mais competitivo e sua nota vai aumentando e suas posições também vão melhorando. Então, como o Felipe sempre diz, se você fizer uma boa preparação, entre 3 a 6 meses, você consegue ter um salto muito grande. Em um ano, você consegue já colher as suas primeiras aprovações. Claro que isso vai depender de região para região. Tem algumas regiões que têm mais concurso, tem uma frequência maior de provas, então com isso você vai acabar fazendo mais provas e provavelmente a sua aprovação vai vir mais rápido. Porém, no exemplo que o Felipe gosta de citar, em um ano você vai estar muito competitivo e caso seja do seu interesse, você pode sim procurar até outras cidades para fazer o concurso, uma cidade que você tenha a vontade de morar ou que você seja provisório lá e depois faça outro concurso e passe e siga a carreira pública. Então você vai traçando diversas estratégias que no longo prazo vão te ajudar bastante. E o concurso público, ele é capaz de mudar vidas, como o Felipe gosta de bater na tecla que mudou a dele, como mudou a minha e mudou de muitas pessoas. Então, foca que vai dar certo, não desanime. Agora, voltando aqui para a nossa resolução, a próxima questão foi para auditor interno da Alesp, lembrando que quando nós falamos em concursos de contador, muito do que nós estudamos aqui para os cargos de contador também cai para cargos de auditor, para cargos de controlador. Então, caso seja do seu interesse, ao longo do tempo você vai sim se tornando competitivo para esses outros cargos e você pode abrir o seu leque em relação a provas. Claro que o seu foco principal tem que ser sim os cargos de contador, mas em alguns exemplos de algo que acontece com uma certa frequência, quando você vai fazer o concurso em uma outra cidade, existe o cargo de contador, por exemplo, para o período da tarde ou para o período da manhã. E no mesmo edital, geralmente, tem o cargo para tesoureiro, para analista de orçamento, para controlador, por exemplo.
Então, eu sempre gosto de bater nessa tecla que caso você já esteja indo para aquela cidade fazer uma prova, não custa nada você se inscrever para outra e ter 2 chances de aprovação. Claro que o edital tem que ser um pouco parecido e você consiga focar no principal, que é o de contador, e aproveitar aquele seu estudo para uma outra prova. Então, com isso, você tem 2 oportunidades de ser nomeado ao invés de uma. Então, até convido você que está estudando para concurso, dá uma olhadinha nos últimos editais que te interessam, que são da sua região, da região que você pretende fazer concurso. Você pode ver que sempre tem cargos voltados para orçamento, para tesouraria, para controladoria, e são áreas correlatas à área da contabilidade. Então, o seu foco principal, sim, é o cargo de contador, mas com o seu estudo para o cargo de contador, você vai, sim, se tornando competitivo para esses outros cargos que eu citei como exemplo também. E esse aqui é um exemplo claro em relação a um cargo de auditor, que caem também matérias correlatas para o cargo de contador. E essa questão foi do ano de 2022 para a Lesp. Um determinado servidor recebeu um recurso para realizar um gasto, cuja despesa será suportada por uma prestação de contas a ser apresentada pelo servidor. Tal valor, disponibilizado ao servidor, cuja contabilização no momento do empenho, de natureza orçamentária, é que nós temos o débito na conta 6. Caso você não se recorde, eu recomendo que assista a nossa aula de PECAS, que lá nós aprofundamos um pouco mais sobre o plano de contas voltados para o setor público, e um crédito disponível também no nível 6. Crédito empenhado a liquidar. É considerado, segundo as normas contábeis, a área pública como: alternativa A, despesas antecipadas; B, adiantamento a fornecedores; C, custos a incorrer; D, despesa diferida; e E, suprimento de fundos. Então aqui a banca tentou nos confundir em relação à alternativa B, adiantamento a fornecedores, que não é o exemplo que nós estávamos procurando. O nosso gabarito para essa questão é a letra E, suprimento de fundos. Então, gabarito, letra E. Próxima questão, ano de 2022, para o cargo de analista de contratação, Câmara Municipal de Matão. É aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, com base nesse dispositivo presente na Lei 4.320 para custear as despesas com viagens, desde que sejam realizadas e comprovadamente relacionadas a serviço dos interesses diretos da Câmara Municipal ou do município. O analista de compras verificou que se aplica: alternativa A, nota de anulação de empenho; B, o regime de adiantamento; C, a concorrência pública; D, o crédito adicional; e E, a subvenção econômica. Para esse contexto dessa historinha que a banca trouxe, não faria sentido a subvenção econômica, então nós poderíamos logo de cara eliminar. O crédito adicional. Caso você se recorde, nós vamos fazer uma pequena revisão em relação ao crédito adicional. Então nós temos os créditos especiais, suplementares e extraordinários. Os suplementares é quando já existe a dotação. O especial é quando a dotação foi, entre aspas, esquecida de ser incluída na LOA. E o extraordinário, que são aqueles para despesas imprevistas. Nesse contexto, também não faz sentido. Então poderíamos eliminar também essa alternativa. A concorrência pública também não, como nós vimos, o adiantamento é feito para despesas de pequeno vulto, então elas não entram, não se configuram em despesas que devam ser realizadas por meio de licitação. Então também podemos eliminar.
E o nosso gabarito para essa questão, alternativa B, o regime de adiantamento, é o nosso gabarito. Letra B. Agora a próxima questão, analista administrativo, especialidade de contabilidade. A entrega de valores a um servidor para futura prestação de contas, conforme determina as normas aplicáveis à contabilidade pública, é denominada transparência. Quando nós falamos em relação à transparência, nós falamos sobre as ferramentas de transparência. Então, por exemplo, temos o relatório de gestão fiscal, o relatório resumido de execução orçamentária, que não faz sentido nesse caso. A accountability é quando nós falamos em relação à responsabilização, que também não entra nesse caso. O relatório de despesas é algo importante quando nós falamos em relação à prestação de contas, mas também não é o nosso gabarito. Aqui nós temos o nosso gabarito, suprimento de fundos. E, no pior dos cenários, o pessoal que resolveu essa prova pode ter ficado em dúvida entre a alternativa E, que fala sobre o empenho na dotação própria, que é aquele mesmo exemplo que nós vimos quando ele falava em relação a empenho e liquidação. Sim, o empenho na dotação própria está na letra da lei, porém não é isso que está sendo perguntado. O gabarito correto é suprimento de fundos, mas o empenho na dotação própria é uma das fases em relação ao regime de adiantamento. Então, não confunda esses dois passos que você vai conseguir acertar essa questão na sua prova. Então, nosso gabarito, letra D. Próxima questão foi para o curso de formação de oficiais do quadro complementar. Nas despesas públicas, o suprimento de fundos, conhecido como regime de adiantamento. Alternativa A. É concedido ao servidor que tenha o seu cargo a guarda ou a utilização do material a adquirir apenas quando não houver repartição outro servidor que possa assumir as responsabilidades. B. Deve ser concedido ao servidor declarado em alcance, ou seja, aquele que prestou contas no prazo regulamentar e que teve suas contas aceitas pelos órgãos de controle. Então aqui nós já temos algo que nos chamou a atenção. Servidor declarado em alcance, como nós já vimos na letra da lei. O adiantamento não deve ser feito para servidor declarado em alcance. Então, a alternativa B, nós já podemos excluir. C. Pode ser concedido a responsável por 2 ou mais suprimentos. Também não. Então, essa podemos eliminar também. Não pode ser feito adiantamento para quem tem 2 ou mais adiantamentos em aberto. D. É utilizado para atender despesas corriqueiras, exceto viagens e serviços especiais que exijam pronto pagamento. Então vamos deixar esse stand-by. E a alternativa E. Atende a despesas vultuosas cujos valores não ultrapassem o limite estabelecido pelo órgão ou entidades públicas. E como nós vimos na letra da lei, o adiantamento é feito para despesas de pequeno vulto. Então, a alternativa E, nós podemos riscar aqui. A alternativa C também. E a alternativa D também. Então, ficamos aqui entre A e D. É concedido a servidor que tenha seu cargo a guarda ou a utilização do material a adquirir apenas quando não houver na repartição outro servidor que possa assumir tais responsabilidades. E D. É utilizado para atender despesas corriqueiras, exceto viagens a serviços especiais que exijam pronto pagamento. Então, o problema dessa alternativa aqui está no exceto.
Então, o adiantamento, sim, ele pode ser feito em relação a despesas com viagens, por exemplo, alimentação, ou aquele exemplo do início da aula sobre furar o pneu do carro no destino ou no retorno daquela reunião. Então, o nosso gabarito é a alternativa A. Próxima questão, analista administrativo, especialidade administração. Quando a despesa pública deve ser feita em caráter sigiloso, conforme classifica-se em regulamento, será utilizado para efetivar o pagamento. Empenho por estimativa. B. Autorização legal específica. C. Reserva de contingência. E D. Regime de adiantamento. E por último, a alternativa E. Disponibilidade efetiva. Como nós vimos na aula de despesa, quando nós falamos em empenho, nós temos alguns tipos de empenho. Então, temos o empenho global, que é feito para contratos, o empenho ordinário e o empenho por estimativa. Um outro exemplo de empenho por estimativa são contas de luz e contas de água. Nós sabemos que todo mês nós vamos ter esse tipo de conta, mas você não consegue precisar, na hora do seu lançamento, qual vai ser o valor que vai vir naquele mês. Então, nesse exemplo de conta, nós fazemos uma estimativa para que seja feito um empenho. Então, alternativa A, descartada. Autorização legal específica. Não responde o comando da questão, embora sim exista uma legislação que fala do adiantamento, não é isso que está perguntando o comando da questão. Reserva de contingência também não faz sentido. Alternativa D, regime de adiantamento é o nosso gabarito. E disponibilidade efetiva também não responde o comando da questão. Então, nosso gabarito é letra D. Próxima questão, para o cargo de técnico para a Prefeitura de Guaratinguetá, especialidade contabilidade. O valor recebido como adiantamento por um servidor para despesas e futura prestação de contas é denominado suprimento de fundos. Nesse caso, quando da concessão do adiantamento, serão percorridos 3 estágios da despesa orçamentária, sendo recebimento, empenho e liquidação. Aqui nós já podemos eliminar, porque ele fala do recebimento. Então já descartamos a letra A. B. Adiantamento, provisão e pagamento. Também não faz sentido. Empenho, reconhecimento e prestação de contas. Sim, o empenho faz parte e a prestação de contas também é uma fase posterior ao adiantamento, mas não responde corretamente o comando da questão. Alternativa D, empenho, liquidação e pagamento. Sim, esse é o nosso gabarito, é a sequência correta de qualquer despesa quando nós falamos em relação à parte orçamentária. E recebimento, desembolso e prestação de contas. Também poderíamos eliminar a alternativa D. Então, caso você não lembrasse exatamente dessa sequência, empenho, liquidação e pagamento, você conseguiria chegar ao gabarito correto por eliminação. Então, nosso gabarito, letra D. Agora, a próxima questão. Auditor de controle externo, Tribunal de Contas, especialidade Ciências Contábeis. O processo de se entregar numerário ao servidor, sempre precedido de empenho na dotação própria para fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, denomina-se regime de adiantamento, prestação de contas, empenhamento, início de dotação e execução da despesa.
Então aqui a banca trouxe exatamente como está no MCASP. O processo de entregar numerária a servidor. Com isso, você já conseguiria matar que o gabarito correto é o regime de adiantamento. Lembrando que a prestação de contas é um processo futuro, o empenho é o início, e ele precisa sim de uma dotação e faz parte da execução. Porém, a alternativa que responde o comando da questão é apenas a alternativa A. Então, nosso gabarito letra A. Próxima questão, caiu para o cargo de analista de regulação de serviços públicos, foi para o concurso da SP Regula. O cartão de controle de despesas, CCD, consiste em um cartão de pagamento à vista, de aceitação internacional, emitido em nome da unidade orçamentária, subscrito no nome do portador e destinado a representantes do governo municipal de São Paulo, para aquisição de bens, serviços e demais despesas autorizadas abrangidas pelo regime especial de adiantamento. O trecho extraído do Manual de Utilização do Cartão de Controle de Despesas da Prefeitura do Município de São Paulo. O cartão de controle de despesas CDD, utilizado pelo governo municipal, popularmente conhecido como cartão corporativo, é um meio de pagamento das despesas com recursos provenientes de adiantamento. Nesse sentido, diz respeito a uma característica do regime de adiantamento. Alternativa A. Dispensa de empenho, que logo na primeira já chamou atenção. Dispensa de empenho. Como nós vimos, deve ser realizado o empenho. Então já vamos destacar aqui. Dispensa de empenho. Na dotação própria, dada a natureza da urgência desse tipo de despesa. B. Atendimento a despesas corriqueiras, de pequeno a médio vulto, que exijam o pronto pagamento. Então, de pequeno a médio vulto, esse médio vulto já chama atenção, que são apenas para despesas de pequeno vulto. C. Possibilidade de realização de mais de 2 suprimentos de fundos ao mesmo servidor. Então, como nós já vimos, não pode ser realizado mais de 2 suprimentos de fundos ao mesmo servidor. D. Proibição de efetuar adiantamento a servidor em alcance. Até aqui, essa não temos nada a destacar. E a alternativa E. Constituição como despesa extra-orçamentária, não sendo necessário percorrer os estágios da despesa administrativa. Então, mais uma dica para você que está estudando conosco agora: quando você for resolver qualquer tipo de questão, não tenha medo de rabiscar a prova. Rabisca ali o comando da questão, destaca aquilo que o comando da questão quer saber de você, porque diversas bancas gostam de trazer algumas questões que no meio do comando da questão fala aquela palavrinha exceto, e aí depois você marca por pressa ou por ansiedade a primeira que você vê que faz sentido e vai para a próxima questão. Depois, quando você chega em casa, você vê que perdeu uma questão que você sabia porque estava pedindo para procurar a errada e não a certa. Então, vai riscando a sua prova, vai riscando as alternativas, o comando da questão, para que você não deixe nenhuma informação passar que seja relevante para a resolução dessa prova. Então, aqui, nesse exemplo, só por eliminação, destacando em cada uma das alternativas, nós já chegamos ao gabarito de letra D, que não teve nenhum componente que precisou ser destacado que tornasse a alternativa errada. Então, nesse exemplo, a alternativa D é o nosso gabarito e nós também conseguiríamos chegar a esse gabarito por eliminação.
Eu dei esse exemplo porque, como vocês acompanharam até aqui, essa já foi uma questão, embora de um tema simples, foi uma questão um pouco mais elaborada, como nós vemos aqui, um texto um pouco maior, e poderia ter vindo a confundir algumas pessoas. Então, eu sempre bato nessa tecla que até um tema simples pode ser cobrado de uma forma um pouco mais difícil, dependendo da banca. Então, aí vai depender do examinador. Mas você tem que ficar atento para não acabar perdendo um ponto relativamente simples, porque depois pode acabar te fazendo falta. Então, nosso gabarito, letra D. Próxima questão. Banca VUNESP, ano de 2023, para o cargo de auxiliar, Prefeitura de Guararapes. Especialidade, contabilidade. Sobre o suprimento de fundos, é correto afirmar que constitui despesa orçamentária, ou seja, é necessário percorrer os 3 estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento. Então vamos destacar aqui, nesse exemplo, não por estar errado, e sim porque a sequência da despesa orçamentária é essa. Então é algo que chamou a atenção. B. Constitui receita orçamentária, ou seja, é necessário percorrer os 3 estágios da receita: previsão, lançamento e arrecadação. Então aqui temos mais uma coisa que chamou a atenção. Se você se recorda da nossa aula em relação à receita pública, sim, essa é a sequência correta: previsão, lançamento e arrecadação. Porém, quando nós falamos do regime de adiantamento, nós falamos sobre uma despesa. Então, aqui chama atenção, mas de uma forma negativa, porque isso não responde o comando da questão. Então, já poderíamos eliminar a alternativa B. Agora, C. Constitui variação patrimonial aumentativa quando empenhado, devendo ser representada na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Como nós vimos lá no início da aula, ela não altera o patrimônio desta forma, segundo o MCASP. Então, também poderíamos eliminar a alternativa C por completo. Alternativa D. Constitui variação patrimonial diminutiva somente quando pago, devendo ser representado na demonstração do fluxo de caixa, e não deve ser registrado em nenhum sistema doente, uma vez que se trata de um ato administrativo sem efeitos financeiros. Como nós vimos, ele tem sim efeitos financeiros. Então, pode eliminar a alternativa E. E aí ficamos entre a A e a D. Nesse caso, a que responde melhor o comando da questão é a alternativa A. A D poderia vir te dar alguma confusão, porém, quando você tiver em dúvida entre 2 alternativas, você sempre vai pensar dessa forma. Você vai pensar qual responde melhor o comando da questão. Então, quando você estiver analisando, pode sim acontecer de 2 alternativas estarem certas. Na hora que você for analisar, falar, não, a A está certa e a D está certa. Porém, qual responde melhor o comando da questão? Por isso que você vai destacar no comando da questão o que a questão quer saber. Então, não é porque tem uma afirmativa com a letra da lei correta que é a que responde melhor o comando da questão. Então, isso também é feito de uma forma que vai te confundir, você pode acabar deslizando na sua prova. Então, sempre que tiver em dúvida entre 2 ou até entre 3, geralmente acontece, você vai ver qual responde melhor o comando da questão. Então, nessa questão, o nosso gabarito é a letra A. Agora vamos para a próxima questão. Caiu para a prova de procurador de São José dos Campos. A respeito do regime de despesa por adiantamento, é correto afirmar que não se fará adiantamento ao servidor em alcance, nem é responsável por 2 adiantamentos. Até aqui, ok. B. Consiste na entrega de numerário ao servidor a critério da administração para o fim de conferir maior publicidade à realização do gasto.
Essa não faz muito sentido. C. Será sempre utilizado preferencialmente nos casos de aquisição de material, fornecimento de bens e adjudicação de obras e serviços. Também não. E D. Se trata do regime ordinário de pagamentos da despesa após prévio empenho na dotação adequada. E a alternativa E. Pressupõe prévia verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios para respectivo crédito. Então, aqui, como nós percebemos, é uma linha bem tênue em relação à alternativa correta para as outras alternativas. Para essa questão, o nosso gabarito correto é a alternativa A, foi aquele que está exatamente conforme a letra da lei. Claro que essa foi uma prova para procurador, então, embora seja um tema simples, eu volto a repetir, existem as bancas que podem fazer um tema simples ser cobrado de uma forma um pouco mais complexa, não só a banca, mas também o requisito do cargo. Então, geralmente, as provas para procurador têm um aprofundamento maior em relação a esses detalhes, se comparado, por exemplo, com procurador, ou o exemplo que eu sempre falo sobre o analista de orçamento. Então, por isso, esse tema foi tratado de uma forma um pouco mais abrangente nessa questão e requeriu de nós um cuidado um pouco maior para chegarmos à resolução. Então, nosso gabarito letra A. E agora a próxima questão foi para analista legislativo da Câmara Municipal de São José dos Campos, para o cargo de contador. O servidor público de uma prefeitura precisou realizar cópia das chaves da portaria principal da Secretaria da Educação de seu município, considerando o caráter eventual, o pequeno valor dessa despesa e a exigência de pronto pagamento. A execução da despesa pelo servidor for possível por meio de alternativa A, suprimento de fundos, B, despesas gerais de exercícios anteriores, C, créditos extraordinários suplementares, D, indenizações extraordinárias e E, créditos especiais suplementares. Para essa questão, nosso gabarito, acredito que até aqui, para você, essa questão seja tranquila. Nosso gabarito, letra A, suprimento de fundos. E por hoje nós chegamos ao fim em relação à nossa bateria de questões. Eu espero que eu possa ter te ajudado a entender um pouco mais de como cai nas provas esse tema. Então, suprimento de fundos, regime de adiantamento, você sabe que tem relação, que estamos falando da mesma coisa quando cai na sua prova, caso ele não venha destacado. E com isso, você tem total capacidade de dominar sobre esse tema, que é um tema relativamente pequeno, se comparado com outros, e caso caia na sua prova, você tem total capacidade de acertar. Desejo para você bons estudos, boa sorte nas suas provas e até o próximo vídeo.